Queridos irmãos e irmãs e filhos em Cristo, também cumprimento as nossas irmãs que hoje conosco celebram esta Santa Missa. Sintam-se bem acolhidas sempre as irmãs. Terceiro domingo do tempo da Páscoa. Hoje nós acompanhamos esta perícope do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, que é tão conhecida. Nós vemos que dois dos discípulos de Jesus estavam deixando Jerusalém, voltando para casa. Me parecem que estavam indo para um território chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Olha só, o Evangelho de hoje nos fornece o nome de um deles. Eram dois. Um deles se chamava Cleofas. Se nós formos pesquisar nos próprios evangelhos, nós encontraremos este nome. Lá no relato da crucifixão de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 25, está escrito que aos pés da cruz estava a mãe de Jesus, ao lado dela a sua irmã, que era esposa de Cleofas. Olha só. Então, a irmã de Nossa Senhora era casada com esse tal Cleofas. Provavelmente, os exegetas acreditam que esse Cleofas seja o tio de Jesus. Olha só, uma pessoa da própria família de Cristo se desencantou, desacreditou das promessas que o Cristo havia proferido ao longo da sua caminhada para Jerusalém. Olha só, às vezes a gente pensa que os desencantos, as frustrações acontecem somente longe de nós. Não, acontece no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, no nosso lado. Cleofas era próximo, era familiar de Jesus, né? Por curiosidade, depois quem gosta de ler a Bíblia, né, pode pegar também os evangelhos sinóticos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, ou Mateus capítulo 13, lá vai dizer que vai falar também sobre Cleofas. No fim, nos evangelhos sinóticos, no relato da cruz, diz estar diante da cruz Maria, e ao lado de Maria, uma outra Maria, mãe de Tiago, de Judas e Simão. E em João está que é Maria, esposa de Cleofas. Então, os exegetas supõem que o Cleofas seja o pai desses apóstolos, Tiago, Judas, Tadeu, né, e Simão. Por isso que o Evangelho os chamam de irmãos do Senhor, porque na verdade são primos, não é? Tudo gente da família. E acontece aqui um desencanto, né? Eles estão voltando para casa. É uma questão teológica muito importante, porque o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, todo o Evangelho é escrito como uma caminhada de Jesus, que Jesus faz para Jerusalém. Então, o Evangelho de Lucas inteiro, o evangelista escreve um Jesus caminhante, que caminha para Jerusalém. Estes dois discípulos, aqui no mesmo Evangelho de Lucas, está sendo descrito um caminho inverso de Jerusalém. Ou seja, aqui há uma incompreensão do projeto de Deus, e quando não se compreende o projeto de Deus, nós caminhamos de maneira contrária a Ele. E não é uma incompreensão cognitiva,
porque eles estavam indo embora de Jerusalém, eles estavam discutindo o que aconteceu. Eram pessoas que conheciam, os fatos. Aqui uma incompreensão não cognitiva, mas espiritual. Espiritual. A chamada falta de fé. Havia o conhecimento, mas não havia a fé. E sem a fé não se pode reconhecer o Cristo ressuscitado. Por isso que eles caminham, o ressuscitado os alcança, caminha junto com eles, conversa com eles, mas eles não sabem que é o ressuscitado. Porque não basta o conhecimento cognitivo das escrituras, da religião. É preciso ter um assentimento interior, a fé, para poder contemplar, reconhecer o ressuscitado, sobretudo no momento difícil como eles estão vivendo. Era um momento de luto, era um momento de decepção, como eles mesmos disseram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. A frustração. Gente, os sofrimentos da vida, as dificuldades, elas são permitidas por Deus para nos fazer mais fortes. E quantas vezes nós não fazemos bom proveito dos momentos difíceis e eles acabam realizando em nós o efeito contrário, que é o distanciamento de Deus. Nós vemos um outro elemento aqui, eles dizem ser Jesus o Nazareno um profeta poderoso em obras e palavras. Aqui há também uma ineficiência na amizade, na intimidade com Jesus. Porque Jesus não é somente um profeta que realizou milagres. Jesus é Deus. E ao longo de toda a caminhada apostólica, nos 3 anos, Jesus ele foi mostrando isso. Pode ser que na nossa caminhada de fé, ainda nós tenhamos um relacionamento superficial com Deus e não o conheçamos na sua intimidade, na sua profundidade. A fé superficial, a prática religiosa infértil, estéril, o preceito pelo preceito, o hábito religioso pelo hábito religioso, nos faz enxergar Cristo como algo que na sua profundidade ele não é. Hoje acontece um encontro, Olha só quanto tempo esses homens ficaram se relacionando com Jesus. Se de fato esse Cleofas é familiar de Jesus, o conhecia desde a sua infância, mas ainda não o conhecia. Eu sempre digo, longos anos de igreja não significa nada. O que significa, o que é importante são os frutos que nós produzimos. Isso vai dizer o quanto de fato Jesus é íntimo de nós ou não. Então, acompanhando o movimento desse evangelho, é interessante que o evangelista, ele não diz o nome do segundo discípulo. É muito bonito o sermão 235 de Santo Agostinho, que vai relatar, vai fazer esmiuçar todo esse evangelho. E me parece que o evangelista não coloca o nome do outro de propósito, para que nós nos coloquemos na pessoa desse segundo discípulo. Esse segundo homem ou mulher que está voltando para Emaús, que virou de costas para Jerusalém, sou eu e é você. Então, o que acontece? Jesus depois pergunta por que eles estão indo embora, o que aconteceu, E aí Jesus começa a explicar as escrituras. O movimento desse evangelho, Santo Agostinho vai dizer
que este evangelho relata, né, o que acontece em toda a celebração eucarística. Em toda a celebração eucarística. Jesus, ele vem ao nosso lado e nos explica as Escrituras. E depois disso, ele parte o pão para nós. É o que acontece, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, o Jesus que fala é o mesmo que se entrega em sacrifício para a nossa salvação e nos alimenta espiritualmente. Então, Jesus, ele vai pegar todos os textos da Escritura do Antigo Testamento, como um bom judeu. Jesus faz aqui o que os exegetas chamam de midrash. Ele pega cada perícope do Antigo Testamento e relaciona com ele mesmo. Olha só, estava predito. Olha só, nesse texto estava predito, Pega lá, por exemplo, certamente passou pelo livro de Jó, Jesus. Olha, Jó era justo, era puro, não tinha crime, mas sofreu. O Filho do Homem também é assim, não tinha pecados. Pega Isaías, os 4 cânticos dos servos, o capítulo 42, 49, 50, 52, 53, e diz: olha, esse servo sofredor também ficou impassível, não reagiu. É a figura do Cristo, E pegou todos os textos do Antigo Testamento e foi explicando, para ver se essas cabeça dura desses 2 discípulos percebiam que de fato tinha de acontecer aquilo que aconteceu. Minha gente, o Evangelho de Lucas nos mostra a caminhada de Jesus para Jerusalém, E o que vai acontecer em Jerusalém? A condenação e a morte de Jesus. Só que essa caminhada, ela não acaba nessa Jerusalém. Ela não acaba. Por isso que a igreja hoje, às vezes a gente nem presta atenção nas orações eucológicas, as orações litúrgicas. Olha o que nós rezamos na oração da coleta. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição final. Olha só, o que nos sugere esta oração? Que a Jerusalém para a qual nós caminhamos, que é a Jerusalém do sofrimento, da morte, pela qual todos passaremos, não é o ponto final. Há uma outra Jerusalém para a qual caminhamos, como nos diz o livro do Apocalipse, pressurosos, com pressa, mas atentos, que é a Jerusalém da felicidade eterna. Por que diante dos sofrimentos da vida, das decepções, das frustrações, nós nos voltamos de costas, nós esquecemos que tem uma promessa a se cumprir, nós esquecemos de que o ressuscitado está ao nosso lado a caminhar conosco? Que hoje não só estejamos a ser lembrados, na nossa inteligência, mas que essa verdade possa entrar no nosso coração e provocar, como nos diz a oração da coleta, uma firme e grata esperança. O que é esperança? A esperança é o seguinte, podemos pegar qualquer exemplo corriqueiro. Quando lhe acontece uma coisa muito ruim, mas você sabe, vai dar certo, Deus está junto comigo, vai dar certo. Você vai lá e enfrenta, você vai lá, faz acontecer o que precisa ser feito, faz e luta, e dali a pouco na frente você diz: eu sabia que Deus estava comigo, é por isso que eu enfrentei. É isso que é ter a virtude teologal da esperança no coração. E esses homens perderam a fé e a esperança, e Jesus os alcança para restituir essas virtudes teologais na alma desses homens que estavam perdidos. E quando isso acontece? No partir do pão.
e na compreensão espiritual da palavra. Mais uma vez, por isso que a oração da coleta de hoje nos diz, olha só, ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual. Ouvir a palavra e ressignificar os acontecimentos da nossa vida no hoje. Pode ser que até agora aconteceu coisas que te deixaram tristes, mas hoje o Senhor está, por meio dessa palavra, querendo ressignificar os seus acontecimentos, as suas mortes, as suas frustrações, para que você, depois do partir do pão e de tocar o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, você possa voltar para a sua casa renovado espiritualmente, cheio de fé e de esperança. Pode ser que a sua casa, o seu problema, a sua dificuldade seja a mesma quando você chegar na sua casa, mas o seu coração vai estar diferente. Isso muda tudo. E quantas vezes, minha gente, quantos partir do pão nós já contemplamos e voltamos para os nossos lares como esses discípulos, com o coração ainda entristecido, desanimado. Parece que muitas vezes o que aconteceu com esses dois, muitas vezes não acontece, mas nem o partir do pão nos convence de que vai passar tudo, de que Deus está no comando de tudo, de que Deus está caminhando conosco. Ora, hoje, oxalá, que nós abramos o nosso coração e que nós voltemos correndo para Jerusalém das nossas vidas, com o coração cheio de alegria. Depois do partir do pão, eles tomaram a refeição, Jesus desapareceu da frente deles. Por quê? Porque eles precisavam voltar para de onde não deviam ter saído. A Jerusalém das nossas vidas. A Emaús significa as nossas fugas, significa as nossas derrotas, os nossos desânimos. A Jerusalém significa as nossas vidas, os desafios, os problemas, tudo que precisa ser enfrentado. Hoje voltemos com o coração cheio de entusiasmo e de alegria. A fé e a esperança nos produza em nós e nos faça levar a certeza de que Deus caminha junto de nós. Olha só a primeira leitura que nós ouvimos hoje. Aliás, ao longo de todo o tempo da Páscoa, nós vamos escutar os Atos dos Apóstolos. É muito interessante a passagem, por isso que Lucas, ele faz uma diferenciação do Evangelho com os Atos dos Apóstolos. Se nós olharmos os dois textos, é como se fosse um texto só, exegeticamente. Foi ele que escreveu. Por que a divisão desse texto? Porque até o episódio da Páscoa, nós vemos um tipo de apóstolos. Após a Páscoa e o mistério do Pentecostes, nós vemos um novo tipo de apóstolos. Não é? Acontece conosco também. Aqueles homens, eles conviveram com Jesus, que é Deus, por 3 anos, mas eram homens mortos na fé. Jesus, quando sobe aos céus, envia o Espírito, parece que eram homens diferenciados. Pedro, junto dos 11 apóstolos, vai em praça pública e começa a pregar. O mesmo Pedro que, há 50 dias atrás se escondeu e negou Jesus diante do episódio da cruz. Não é? O mesmo Pedro. E hoje Pedro fala uma coisa muito interessante. Ele mostra quem é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, pelos milagres, prodígios, sinais que ele realizou no meio de vós. E Deus o determinou, Deus determinou que ele fosse entregue pelas mãos dos ímpios. O mesmo Deus o ressuscitou.
E aí Pedro, ele vai mencionar um salmo nos Atos dos Apóstolos, que a igreja colocou como salmo que nós hoje cantamos o responsório, que é o Salmo 16. Olha só o salmo que Pedro cita: Deus não haverá de me deixar entregue à morte, Deus não deixará o seu amigo conhecer a corrupção. É claro que é Davi quem escreve o salmo, mas Davi morreu. É claro que Davi está falando do seu descendente, o Messias, que morrerá, mas que reviverá. E isso vale para nós também. Isso vale para nós. Deus não haverá de me deixar entregue à morte, mesmo que eu passe por ela, mesmo que eu passe pelo sofrimento, ali será uma passagem. Será uma passagem. E esse salmo hoje cantado, muito belo esse salmo, que é o Salmo 16, que nós hoje, nós possamos dizer a Deus esse salmo: Senhor, somente em vós eu encontro meu refúgio. Eu sei que nenhum bem eu posso achar fora de vós. Aqueles homens estavam indo para longe de Deus, mas nenhum bem eles podem achar fora de Deus. Por isso eles voltaram. Hoje eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas que o seu coração, o nosso coração, hoje, que nós nos voltemos para o Senhor, que nos diz, como diz aos discípulos de Emaús, como diz aos discípulos de Emaús: como sois lentos para crer. Que nós digamos ao Senhor: Senhor, fica conosco, mesmo que esteja tarde, anoitecendo na nossa vida. O anoitecer representa, gente, os momentos difíceis. Mesmo quando anoitecer, que nós digamos, como esses discípulos: fica, Senhor, conosco, fica em minha casa, no meu trabalho, nessa situação da minha vida, na minha vocação. Fica, Senhor. Que o Senhor nos ajude e que abra também os ouvidos do nosso coração a partir dessa liturgia de hoje. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouco na nossa Jerusalém, que é a nossa missão, que é a nossa vocação, e também nas Emaús da nossa vida, que são as situações de desespero, de desânimo, de medo, de dúvida, de fuga.